Olá, esta é a 13ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema será da lista preparatória funções exponenciais e logaritmo, né? Então a gente percebeu que um dos artifícios matemáticos para resolver uma equação quando eu tenho a letra no expoente é o logaritmo, porque quando a gente desmonta o logaritmo tem a sua propriedade provada na condição de existência do logaritmo pela potência, né? Pela exponencial, né? Então uma é o contrário da outra. Bom, esses exercícios que nós vamos fazer um é do Enem 2018 e os outros da API, tá? 2019 e 2017. É uma trinca de exercícios bem complicadinha de fazer, né? Eu creio que vocês vão ter um pouco de dificuldade para resolver os exercícios, mas eu vou tentar dar o norte aqui. Aí, se você não conseguir, você pode tirar as dúvidas através do WhatsApp, tá? Aí a gente vai tentando resolver aí as questões aí, tá? Bom, então vamos lá. O primeiro é o exercício número 12 do Enem de 2018. É um exercício um pouquinho complicado, o texto é um pouquinho extenso, né? Então a gente vai fazendo as anotações e vamos tentar chegar lá no final como uma solução aí para vocês poderem terminar o exercício. Com o avanço da ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores é um pedacinho do circuito elétrico, tá? De um processador de um computador pessoal, computador normal, que a gente chama de desktop também, né? Será a mesma ordem da grandeza do número de neurônios do cérebro humano, que é da ordem de 10 bilhões de neurônios, tá? Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetros quadrados. Então isso aqui é importante da gente grifar, já grifei uma informação importante aqui, né? Em 1986, a empresa chamada IBM, né, não está aí, mas estou acrescentando, criou um processador com 100 mil transistores. É importante ver, né, essas relações aí para a gente poder ver o exercício, que são distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Ó, uma coisa importante de fazer é que o desempenho aí que ele falou aí do processador é medido pela densidade, né, de transistores, está no parágrafo de cima, e é por centímetro quadrado. Nessa parte que ele deu, comparando da empresa aí que desenvolveu em 1986, ele falou que é 100 mil transistores, né, nesse processador, né, que a gente chama de CPU, Central Única de Processamento, tá? É uma peça, né? Não é a parte de fora, né, que muitos falam, né, CPU como se fosse o gabinete. Não, é uma pecinha que faz mais ou menos a função do cérebro humano, né? Só que não desempenha o que o cérebro humano faz, porque o que desempenha, o que distingue a gente dos outros é a parte de criatividade, tomada de decisão. O computador não, ele segue uma sequência de códigos, né, de algoritmos e tal, e executa as tarefas que o ser humano colocou para ele desenvolver, né? Então a inteligência não está nas máquinas, e sim no cérebro humano. Bom, então aqui ó, é 0,25. Perceba que lá é 1 centímetro quadrado, ou seja, para a gente chegar no centímetro quadrado, a gente vai ter que multiplicar esses transistores aí por 4, né? Porque 25 centavos, 25 centavos e tal, vai dar 4 vezes para dar o centímetro quadrado. Isso aí a gente tem que usar, tá? Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado pode ser calculado, pode colocar em um processador, dobra a cada 2 anos, utilizando o que é chamado de lei de Moore, tá? Então, assim, antigamente era feito de um jeito, agora é feito dobrando a cada 2 anos, que é o que tem aí essa situação, certo? Bom, agora
Considere 0,30 como aproximação de log de 2 na base 10. Aquele 10 na base não precisa colocar, né? Mas no enunciado estava aí, né? Então eu mantive, mas não precisa colocar. A gente tem que saber quando não aparece base, a base é decimal, o logaritmo é decimal, tá? Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores, né? Então começa com 100 mil e ele quer saber em que ano que vai atingir. Nós temos que pegar aquele ponto de partida, né? Por exemplo, se desse, a gente fazendo o cálculo, der 20, tá? Por exemplo, só estou explicando, não vai dar 20, mas se desse 20, a gente tem que pegar aquele 1986, somar com esses 20 anos, né? Para atingir isso daí e marcar as alternativas, certo? Bom, então vamos lá, né? Então o primeiro passo aqui no exercício é montar a função. Geralmente os exercícios, né, de uma maneira geral, pensando na P, no Enem e vestibulares, eles dão a função, mas nesse caso ele não deu a função, mas a gente consegue descrever a linguagem matemática para aquele processo lá, executando essa função aqui, ó, né? Eu coloquei aqui, ó, o NT seria o número de transistores, né, que tem lá que é o componente lá do processador, né? Aí nós temos o instante inicial, que eu coloquei como N0, né, um ponto de partida, no caso lá seria os 100 mil, mas nós vamos fazer 100 mil vezes 4 para dar o centímetro quadrado, vezes 2, porque ele falou que dobra, né? Não falou que dobra lá no enunciado, falou que dobra a cada 2 anos. Por que eu coloquei o t dividido por 2 no expoente, né? Porque a gente vai ter que ir multiplicando, o dobro vai ter que ir multiplicando é potência, não é? Por que eu coloquei dividido por 2? Porque ele dobra a cada 2 anos. Então, por exemplo, se eu colocar 1, não vai dar o período para dobrar completo, né? Então, se eu colocar 2 no lugar do t, fica 2 dividido por 2 é igual a 1. Aí eu tenho a possibilidade de dobrar. Qual que seria o próximo valor? Seria 4, né? Porque é de 2 em 2 anos. Então, seria 2, 4, 8 e assim vai, né? Então, se eu colocar 4 lá, por exemplo, vai ficar 4 dividido por 2, vai dar igual a 2. Vai ser, depois de 4 anos, vai ser a outra parte que vai dobrar, atendendo o que ele falou como lei de Moore, né? Então, o próximo é 4, depois mais 2 anos, 8, né? E vai ser a próxima, vai ser 2 elevado à terceira, né? Porque vai ficar 8 dividido por o próximo é 6, né? 6 dividido por 2 é igual a 3, né? Então vai ficar 2 elevado a 3, ou seja, está dividindo por 2, porque o crescimento lá exponencial é de 2 a 2 anos. Vamos imaginar que fosse, por exemplo, só para entender como que a gente montaria outras funções, eu creio que não vai cair desse nível na API, mas vai que cai, né? Então, por exemplo, se fosse dobrando de 4 em 4 anos, então eu montaria da mesma maneira, né? E não ia mudar a simbologia, só que no final eu ia dividir o tempo por 4, porque aí tem que achar múltiplos de 4, né? Se fosse de 5 em 5 anos, a mesma coisa, ia ficar t dividido por 5, eu tenho que achar períodos múltiplos de 5. Múltiplo, quando eu falo, são os números, né, que é o resultado da multiplicação, ou seja, que está lá na tabuada do 5, do 4, do 2 e assim sucessivamente, tá? Bom, o que ele falou? Primeiro nós precisamos organizar as informações lá, que esse exercício é um pouquinho difícil. Ele falou que o NT, que seria o número de neurônios que tem lá no cérebro humano, é de 10 bilhões, perdão, 100 bilhões, tá? Então eu montei usando a ideia de notação científica, porque a gente vai operando esses números, colocando em potência, fica mais fácil, principalmente quem for resolver sem calculadora. Quem for resolver com calculadora, tanto faz o número que você vai colocar aí, né? O celular faz, né? Mas aí o que eu fiz? Eu coloquei 100 bilhões, lembrando que 1 bilhão tem 9 zeros, né? Então eu coloquei 100 mais 9 zeros. E no final já coloquei a notação científica, né? Que a gente chama aí, que a gente transforma em potência de 10. Tá uma parte, né? Porque se a gente for levar a risca mesmo, a gente teria que colocar o número entre 1 e 9. Mas eu coloquei o 100 vezes 10 elevado a 9, né? Porque aí a quantidade de zeros ali que tem eu posso representar na potência. Eu vou usar dessa maneira aí, tá? Outra coisa é o instante inicial. O instante inicial lá, o que ele falou, são 100 mil
por 0,25 centímetros quadrados, né, de área, que é o tamanho do processador. Eu vou multiplicar isso por 4, por quê? Para transformar para centímetros quadrados, tá? Então, essa informação a gente tem que ajeitar. Então, fazendo 100 vezes 4 dá 400, né? 400 mil. Então, 400 mil centímetros quadrados, agora a relação de 1 para 1, né? Ou 4 vezes 10 elevado à quinta potência. Por que 10 elevado à quinta potência? A gente contar ali, né? Depois do 4 a gente tem 5 zeros. 10 elevado a 5 a gente pode escrever dessa maneira. Porque a potência de 10 a gente só coloca 1 e coloca a quantidade de zeros. Por exemplo, se fosse 10 elevado a 3, ficaria 1 mais 3 zeros. Tá? Então fica mais fácil fazer. Eu creio que vocês devem ter feito alguma coisa de física nesse sentido aí, que é chamado de notação científica. Se não fez, né, eu tento tirar as dúvidas aí para vocês. Tá? Bom, agora nós temos que calcular o valor do t, né, que ele quer saber depois de quanto tempo isso vai acontecer, vai partir desse ponto aí, que é o 400 mil, para chegar naquele 100 bilhões de transistores, né? Então eu montei aqui desta maneira, né, substituir os valores que a gente fez, né? O NT é o número de neurônios que tem, né, no cérebro humano. Ele, comparando ao texto aí, quer chegar, né, nessa ideia do cérebro humano, e partindo do ponto inicial, que eu chamei de N0, que é o número de transistores que ele falou lá no começo do texto, né? O que você vai fazer aí? Esse 10 vezes, esse 4 vezes 10 elevado a 5, ele está multiplicando. O contrário de multiplicar, o que é? Dividir, não é? Então você vai jogar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar 100 vezes 10 elevado a 9, que divide 4 vezes 10 elevado a quinta. Na propriedade de potência, você aplica, né, a propriedade de potência, que significa o quê? Quando eu tiver divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Na divisão, você até poderia fazer 100 dividido por 4, né? Dá até para fazer, só que no enunciado aí, ele não, 100 dividido por 4 dá 25, né? Então ele não colocou qual é o logaritmo de 25, porque obviamente nós vamos ter que usar o logaritmo aí que foi claro aí no texto, né? Então ele deu aí o log para a gente usar. Então o que é bom fazer? É bom deixar em forma de fração, né? Você faz a divisão, né, dos números aí, né, de 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 5, e a fração você deixa 100 dividido por 4. Por quê? Quando nós vamos aplicar a propriedade do logaritmo, né, o que vai acontecer? Né? A divisão de logaritmo é a mesma coisa que subtrair os dois. Então eu não preciso saber quanto que é o logaritmo de 25 se fazer dessa maneira. Se não quiser fazer assim, você pode dividir, só que aí tem que fazer na calculadora, logaritmo de 25, tá? E aí depois tem que aplicar a propriedade do log da potência para descobrir o valor do t, né? A maioria dos exercícios vai ter que usar essa propriedade aí que a gente estudou algumas aulas anteriores. Então eu vou deixar daí para vocês poderem seguir e descobrir o valor do t, tá? Que esse t está em ano. Bom, agora o exercício 13 da AP do ano passado, 2019, tá? É o exercício de juros compostos, mas obviamente vai envolver essa ideia do logaritmo, né? Bom, um contrato a ser pago em 120 parcelas de R$ 640 a uma taxa de juros compostos de 1,4% ao mês. Coincide com uma redução de juros. Então ele fala que vai reduzindo essas parcelas, tá? Então a gente vai ter que ver. Em parcelas pagas antecipadamente, de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, ou seja, o valor nesse instante, né? Que ele fala aí, o valor naquele momento, de uma quantia que será paga em uma data futura. Então, antecipação, por exemplo, eu tenho um valor para pagar daqui a um ano, né? Então eu vou pagar o valor agora, como se fosse agora. Então ele quer saber essa ideia. Todos os valores aí são R$ 640, né? Então se ele quiser pagar antecipadamente, obviamente vai ter um desconto, porque os juros, né? Já falamos um pouquinho sobre numa aula, só que a gente falou, resumiu, da matemática financeira, os juros tem a ver com o tempo. Então quanto mais tempo você
tiver no financiamento, obviamente mais juros você vai pagar. Então nesse caso aí, se você antecipa, você vai pagar menos juros ou quase juros nenhum, tá? Bom, vamos lá. O valor presente P submetido aos juros compostos de uma taxa I por um período de tempo N, tá? Então aqui, pessoal, ele colocou, né, dentro da estrutura. A ETEC também gosta de usar essa estrutura. Se você olhar a fórmula, né, eu vou colocar aqui já o valor V futuro, valor futuro determinado pela fórmula. Repara que é a mesma fórmula que a gente fez do juro composto, que é o M de montante, o C de capital, 1 mais a taxa de juros elevado a N, aí no caso da fórmula que a gente resolveu é o T, né? Então assim, é a mesma fórmula, só que está adequada a essa situação de juros, de antecipação de juros, né? Que todas as parcelas lá no começo são R$640, só que ele pode antecipar, né? O valor futuro que ele falou por V, ele pode antecipar sem os juros, colocando com o valor presente, tá? Aí ele quer saber o que? Por quantos meses deve ser antecipado o pagamento de uma parcela desse empréstimo para que o valor futuro seja reduzido pela metade. Então significa o quê? Que a gente tem R$640 em 120 parcelas, né? 120 parcelas, 10 anos, né? Então, o que acontece? Ele quer antecipar esse valor para um valor atual para pagar a metade, ou seja, metade de 640, que é R$320, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui o cálculo aqui, né? Então, ele deu a tabelinha aqui para a gente usar os logaritmos, né? Que é comum, né? No exercício de logaritmo. Ele deu esse logaritmo de 2,4, provavelmente pensando em algum erro que alguma pessoa possa cometer, mas os dois primeiros nós vamos usar para ver qual é o mês, né, que vai pagar, que lá tá, eu coloquei para ano só para ficar mais fácil, mas lá as parcelas estão em meses, né? São 120 meses para pagar, né? Bom, então vamos lá, vamos ver aqui como é que funciona isso aqui. Primeiro coloquei a fórmula, né? E nós vamos identificar no enunciado o que a gente tem de informação, porque uma letra só que nós vamos calcular, né? A fórmula aí, se tiver mais letras, é difícil fazer alguma coisa. Então o valor futuro, né? O valor que ele vai pagar, R$640, todas as parcelas, né? O valor presente, ou seja, ele quer fazer uma antecipação, então o valor presente tem que ser a metade. Metade é R$320. A taxa de juros, que talvez é a mais difícil da gente identificar, porque é 1,4%, né, por cento. Nós temos que apresentar essa taxa em forma decimal. Basta pegar o número e dividir por 100, né? Dividindo por 100 é só contar duas casas para a esquerda, né? Então, contando duas casas para a esquerda é a mesma coisa que 1,014, que é a mesma coisa que 1,4%. É isso que nós vamos usar. Então, o I vai ser 0,014, tá? E aí nós vamos substituir, vai sobrar quem? Vai sobrar o N para a gente calcular. É o N que a gente precisa saber, que o N é o número de parcelas em mês, né? Então, tem que ficar atento a esse detalhe. Bom, então montei aqui. E você vai perceber que ou deveria perceber, que é igual praticamente aos exercícios que nós fizemos algumas aulas anteriores, e é o último exercício do caderno São Paulo Faz Escola, o que nós fizemos, que eu salteei alguns lá, né? Um dos que nós fizemos, que é o logaritmo envolvendo aí para calcular situações da matemática financeira, tá? Então o que você vai fazer primeiro? Você vai pegar esse 640, o 320 tá multiplicando, passa dividindo, né? Então vai ficar 640 dividido por 320, e esse 1 mais esse 0,04, que é 1,4, que é a taxa de juros, você vai somar e vai ficar elevado a N. Você vai ter que calcular o N. Dividiu lá, né, o 640 por 320, vai dar um número, obviamente, né? Então aí o que você vai fazer? Para calcular o N, você vai aplicar a propriedade do logaritmo dos dois lados. Aplica o log dos dois lados. No segundo, né, ou seja, no termo depois da igualdade, você vai ter o logaritmo da potência.
potência, né? Lembrando só, né, a gente fez isso aí, demonstrou, né, durante as aulas, mas o logaritmo da potência é a mesma coisa que multiplicar esse número pelo logaritmo, ou seja, vai ficar o n que multiplica esse log de 1, alguma coisa aí que vocês vão fazer a soma, tá? Se tiver alguma dificuldade, dá uma olhada lá no Caderno de São Paulo Faz Escola ou pergunta pelo WhatsApp para a gente poder tirar a dúvida, mas é igual aos exercícios que nós fizemos anteriormente, tá? Bom, agora o exercício 11 aqui da nossa lista preparatória, né? É o último exercício e vamos ver aqui, tá? 11 mesmo? Bom, se o número estiver errado na folhinha tá correto lá. A massa M de carbono 14 varia com o tempo, de acordo com a expressão, aí tá lá M de T, é a massa, né? O M é abreviado a massa, que é o popularmente, entre aspas, peso, que a gente chama, né? Aí tá lá M0, que é uma massa inicial, vezes 1 sobre 2 elevado a T sobre 5.730. Então, o que acontece aí, né? Nós temos uma função, né, do tipo exponencial, e essa função, ela tem essa nomenclatura aí para calcular. Outra coisa importante, a base da potência, né, para a gente lembrar aí dos temas anteriores, é 1 sobre 2, 1 dividido para 2 dá 0,5, né, R$1 para 2 pessoas 50 centavos. Então, o que acontece? Essa função é uma função decrescente, ela vai diminuindo de acordo com o passar do tempo, né? A gente precisa lembrar dessas coisas porque alguns exercícios ela tem essa estrutura aí de você só observar o gráfico e tal da função, no caso dessa função exponencial aí, né? Então lá entre parênteses, ó, cada vez que o t assume valores múltiplos sucessivos de 5.730, a massa reduz a metade, né? Então aí tem essa ideia, né? É um pouquinho parecido com aquele exercício do Enem, só que lá o que acontece lá? Tinha que ser múltiplos de 2, né? Então a gente dividiu por 2, aí é múltiplos de 5.730. Tá? É a mesma coisa, só que um pouquinho maior aí, né? Bom, então aí continuando, se for constatada que a massa do carbono 14 restante é uma substância química, tá? Restante no fóssil, que é o osso, isso aí pode ser humano ou animal, alguma coisa assim, é apenas 10% da massa inicial. A idade estimada desse fóssil aí tem o log de 2, que é muito comum usar, ele colocou 3 casas após a vírgula, não precisa usar as 3 casas, até porque como está falando aproximadamente, né? Então com certeza não vai dar exatamente o valor que a gente chegar lá, tá? Então usa 0,30 mesmo, que 2 casas é suficiente para poder fazer o cálculo, tá? Bom, então vou montar o início, vocês tentam fazer, aí a gente já finaliza a lista preparatória, só pensa na AP. Bom, a fórmula que ele deu é essa, né? E ele falou que a massa do carbono 14 tem que ser 10% da massa inicial, que está representado por M0, tá? Então, eu vou colocar aqui o cálculo da porcentagem. Então, 10% é a mesma coisa que eu pegar 10 dividido para 100, né? Dividindo para a forma decimal. Aqui eu não vou deixar em forma decimal, tá? Porque fazendo na forma de fração vai ficar mais fácil para fazer até quem quiser fazer sem o uso da calculadora. Quem for fazer com a calculadora, tanto faz se está fração, se está decimal, não tem problema. Então eu vou simplificar um zero de cada aqui, vai ficar 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 10%, né? Então eu dividi por 100, porque é porcentagem, divide por 100. Então, o que significa? Aquele M de T vai ser 10% do M0, ou seja, vai ser isso aqui, né? M de T é igual a M0, 1 sobre 10, ou 1/10, né? 1/10 é a mesma coisa que 10%, que eu acabei de fazer ali, tá? Vou substituir esses camaradas agora na equação e vamos ver o que a gente consegue fazer. Por quê? Se a gente tem que calcular o t, então alguma coisa aí a gente vai conseguir eliminar, né? Vai sobrar só os números para poder calcular o t, que é a abreviação de tempo em anos também. Então, eu substituí no lugar do m de t, que é 10% da massa inicial, que falou lá,
Então eu já substituí. E aí o que nós vamos fazer? Ó, vamos isolar o t, né? Esse m0 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então já para encurtar os passos, como tem m de 0 do outro lado, então eu vou dividir duas coisas iguais, já cancela, né? Então eu já vou cancelar aqui, ó, esse m de 0 com esse m de 0. Porque na hora que eu dividir, vou dividir duas coisas iguais, vai cancelar. Então vai sobrar 1 sobre 10 igual a meio elevado a t sobre 5.730, né? Aí aqui a gente vai desenrolar os cálculos usando as propriedades do logaritmo para poder calcular, tá? Uma dica aqui importante para vocês poderem fazer com menos dificuldade, porque é um exercício difícil esse, não é fácil, tá? Então com menos dificuldade é transformar essas frações para expoentes negativos, que aí vai ficar um pouquinho mais fácil para fazer. Para quem não lembra, eu coloquei aqui, a gente já fez algumas vezes, né? Mas a gente pode aplicar essa propriedade aqui, né, do expoente negativo. Só que agora a gente vai fazer o contrário, pegar a fração e transformar para o expoente negativo. Então 1 sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a menos n. Ou seja, quem está fazendo o papel do a na primeira fração é o 10, né? Então vai ficar 10 elevado a 1. Então você vai escrever ele com expoente negativo, ou seja, 10 elevado a menos 1. Substituir essa fração. Na segunda fração, a mesma coisa, que vai ficar mais fácil para fazer. Então 1 sobre 2, quem está fazendo o papel do a agora é o 2, né? Que é 2 elevado a 1, como não tem expoente é 1, não é? Então aí você coloca com expoente negativo, fica mais fácil de fazer, tá bom? Aí dá sequência nesse exercício. Essa parte aí da lista não são exercícios muito fáceis de fazer, né? Mas os últimos exercícios, eu creio que na prova da AP, os últimos exercícios pode ser que tenha esse nível aí, né? Não sei se estão elaborados que nem esses que eu propus, né? Mas você vê que esse último aí é o exercício da AP de 2017, do primeiro ano, né? Então, tentem seguir a partir daí, dar uma consultada, não tá fácil, mas dá para fazer, né? Então é isso, tá bom? Façam esses, postam lá a lista, aí a gente vai aguardar a P, aí vamos tirando as dúvidas, quem tiver algumas dúvidas, para poder terminar a AP do terceiro bimestre, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, até!